Pronta? Tô prontinha. Podemos. Pronta não, preparada, né? Preparada. Pronta não... Pronta a gente nunca tá, Nunca Cacá? tá. Acho que não. Acho que a gente tá se preparando e mesmo assim nunca tem como saber. Eu acho que essa é a vida. Acho que esse é o barato, assim, de não saber e mesmo assim saber que tem recursos para responder. Tem ferramentas. Tem ferramenta, tem repertório. A gente já começou falando, mas eu tô hoje com a Cacá Renius. Obrigada por estar aqui, de verdade. Acho que você tem um trabalho tão importante para falar sobre, para a gente discutir. Me conta o que você faz, qual que é seu trabalho? O meu trabalho é apoiar negócios por meio da aprendizagem. Eu levei um tempo até para chegar nessa síntese, porque eu acho que ele é tão complexo, ele tem tantas camadas, mas hoje eu consigo entender ele dessa forma. Eu apoio o desenvolvimento de lideranças como habilidades, desenvolvimento de comunidades por meio da aprendizagem, mas, sobretudo, acho que resgatar esse tesão de aprender. Eu acho que isso que dá para a gente sentido, dá vontade de aprender, conectar mundos, criar nexos. E eu sinto que isso que tem trazido vitalidade, assim, para os espaços que eu habito, que está um pouco normótico, apático, passivo, muito responsivo, pouco estimulante. Então, é um resgate, né? Porque a gente lida com adultos já escolarizados, cansados. Então, acho que é isso. Que interessante isso, né? Porque a gente olha a trajetória comum da sociedade, acho que tem essa expectativa de, uma hora eu vou parar de estudar, uma hora eu vou parar de aprender e vou começar a trabalhar. Uhum. E você propõe essa continuidade. É porque se a gente para de aprender, a gente vai sempre replicar aquilo que a gente já conhece, ou que a nossa tela mental concebeu, ou que alguém nos contou, a gente não consegue nem criar futuros diferentes, né? Então, um mundo que muda o tempo inteiro, a gente fala, né? Não tem muita garantia do futuro do trabalho, é tudo meio especulação, mas aprender a aprender é uma certeza que a gente tem. A gente vai precisar, porque as coisas mudam muito rápido. E também, eu acho que é algo do processo de aprendizagem que eu gosto de trazer, que é essa inteligência temporal, né? O tempo de aprendizagem, a curva de aprendizagem das coisas. Então, quando a gente chega num determinado tempo, a gente aprende diferente, a gente quer outras coisas, a gente assimila, a gente acopla outras inteligências. Então, acho que cada tempo, cada espaço, cada contexto vai nos exigir coisas, mas, puxa, aprender eu acho que é vital, assim, para estar vivo, para continuar. Para dar sentido, né? Eu sempre gosto de... Dá para escolher como viver essa vida. Dá para viver sem aprender nada novo? Não sei. Outro dia eu fiz um exercício com os meus alunos, que é como se fosse a respiração, né? Eu falo, gente, vamos respirar, todo mundo junto. Aí todo mundo veio e respirou 3 vezes. Aí eu falei, quem mudou a respiração porque eu mudei? Porque eu comentei, porque eu... Aí a maioria das pessoas falou assim, você aprender é a mesma coisa, a gente está sempre aprendendo, mas às vezes a gente para refletir. O adulto precisa parar para refletir sobre o processo de aprendizagem, porque enquanto você está vivendo as suas experiências, o teu cérebro não entende que você está aprendendo, então ele precisa assimilar, né? Então... Ele precisa parar para consolidar aquilo que ele está aprendendo, porque senão a gente só está num modo mais mecânico, assim, e não concretiza aquilo internamente, é isso? Sim, é o processo da andragogia, né? Tem a pedagogia, como a criança aprende, ela precisa de alguns estímulos, ela ainda está em formação, o cérebro dela ainda não tem, né, todas as capacidades, as faculdades mentais. E o adulto, com as suas vivências, com as suas experiências, se ele não tem esse momento de reflexão, de concatenar, aquilo não vira um aprendizado, de fato. Eu não consigo transformar isso numa performance, ou performance melhorada, no sentido que eu transformo algo melhor, ou aquilo, né? Se eu não reflito, se eu não crio sentido, se eu não enxergo possibilidades, ele vira... Sabe aquela pessoa que é muito intelectualizada? Sim. A gente fala assim... Só que na prática... Muito técnica, muito... Que loucura, porque isso já é um ensinamento muito forte para o mundo corporativo, né? Para as empresas, porque o que a gente vê é um cenário muito mais
propício e acostumado a estar sempre em movimento, num fazer, num executar, num produzir. E parar para refletir é algo até, né, que a gente escuta muito, mas talvez num campo mais espiritual, emocional. Mas, assim, para mim foi muito prático o que você falou. Se você não se propõe momentos de reflexão, você não se desenvolve, você não cresce. Repete erros, né? Não inova, porque acaba... vamos aprender. Pô, a gente acertou aqui não foi tão legal. O que a gente precisa melhorar? Às vezes precisa de uma outra tecnologia, às vezes precisa de uma aprendizagem para aquilo ali ser mais efetivo. Mas se a gente não para... Então, às vezes são práticas simples de reflexão mesmo, sim. Uma pergunta que gere pra gente esse sentido. Vai fazer com que a gente aprenda e em outro ciclo aprimore ou ajuste. Só que por isso que a gente cria ciclos menores, né? Não consigo enxergar esse futuro assim tão... com tanta clareza. Acho que até posso trazer isso como uma lente, mas como toda analogia de lente, quando eu foco em algo, outras coisas também ficam de fora. Então, viajei, mas... Não é isso. Para mim já fez muito meu cérebro. E, Cacau, o que mudou no jeito que a gente aprende? Né? Vamos dizer, sei lá, antes de inteligência artificial e agora. O que mudou? O que é mais óbvio, assim, que você vê que mudou o processo de aprendizagem? Porque a gente vê o sistema de ensino muito igual, né? Algumas escolas já propõem coisas diferentes, mas pouco acesso. Eu vejo que quem tem acesso a isso. Então, o que mudou e o que tem que mudar, você acha? Mudou que a informação antes ficava na mão de poucas pessoas. Então, é o poder da informação. Hoje em dia, todo mundo pode acessar qualquer coisa. Só que falta essa intencionalidade no processo do aprender. Para que eu quero aprender isso? Como que eu transformo isso? Onde isso me leva? E o que eu acho que muda na aprendizagem é o fato dela... Para ser significativa, ela precisa ser autodirigida, ela precisa fazer um sentido para você, porque a informação está disponível. Então, e o que é uma aprendizagem autodirigida? É aquela que eu me aproprio do processo de aprendizagem, inclusive das métricas de sucesso. Eu posso entrar num curso formal, por exemplo, posso entrar no mestrado, posso entrar no doutorado. Mas a minha postura autodirigida é, então eu estou entrando aqui porque eu quero desenvolver essa competência, eu tenho essa pergunta, esse desafio, então essa aprendizagem vai me trazer essas ou coisas que eu vou descobrir. Então, você tem uma postura. Eu acho que o que mudaria, que seria um convite, é como eu mudo a minha postura quando eu estou aprendendo algo. Sai desse lugar passivo, me ensine, que também tem a ver com liderança, me eduque, me inspire, que a gente foi terceirizando tudo, né? Nas comunidades eu vejo isso. Me entretenha. Então, a gente está pagando as pessoas para dançar pra gente, para pintar pra gente. E a gente está lá, inclusive as crianças assistem vídeos de outras crianças brincando. E eu fico assim, gente, como que eu tô vendo um vídeo de uma criança jogando um jogo? Tipo assim... Cozinhar é muito isso pra mim. As pessoas assistem programas de culinária e não cozinham. Né? Como é que eu me envolvo, então, com esse processo? Como é que ele faz sentido pra mim? E aí, quando a gente olha as empresas, você acha que as empresas desperdiçam muito tempo e recurso com coisas, programas aleatórios que não fazem tanto sentido para quem está lá, para a equipe? Eu estou falando assim, de experiência pessoal, porque eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo mais tradicional e careta que possa existir, que é banco, né, instituição financeira, e eu vejo muita vontade das empresas de desenvolver, de criar times, né, incríveis e das pessoas serem felizes lá dentro. Mas, na prática, elas não sabem muito bem o que elas têm. O seu trabalho também é esse? É fazer um diagnóstico do que as pessoas precisam? Eu sou meio contra diagnóstico, porque eu acho limitado, mas eu acho que é um caminho, é uma lente, é um olhar. Mas tem um dado da educação corporativa que 80% da educação corporativa vira sucata educacional. Ou seja, a gente joga milhões... 80%. Esse é o dado da metodologia 6D, que trabalha educação voltada para negócios. Porque muitas vezes a gente não sabe, de fato, qual é a aprendizagem que vai fazer a gente mudar o ponteiro. Ou quando alguém faz um briefing também, coloca tudo na conta do treinamento e não olha para a estrutura que favorece o comportamento. Então, estava vendo um vídeo hoje de manhã sobre... team building, vamos contratar um team building, como se fosse dar conta, né? Outro dia me pediram ontem, né, uma dica de palestra motivacional, sendo que a gente está respondendo a uma pesquisa que demonstra falta de confiança. Assim. Então, a gente está olhando para esses dados, a gente não vai olhar para a estrutura, a gente não vai mexer nos nossos processos, que de fato que moldam o comportamento, e a gente vai trazer um palestrante de fora para trazer um... E eu fico assim, pelo amor de Deus, acho que a gente
tá secando gelo, né? Eu falo que é o tipo 2, né? Que é resolver com eficiência o problema errado, né? Tem muito isso nas empresas. A gente quer ser produtivo, a gente quer sair fazendo. A IA vem um pouco nesse sentido. Então, a gente vai enxergar uma personalização no processo de aprender, porque sim, eu posso usar essas tecnologias, mas se, de novo, eu não devolvo, se eu não processo, se eu não coloco em prática, porque é do fazer, eu, de fato, vou acumular mais um conhecimento ou vou, pior, engavetar, porque a gente sabe que se a gente não se envolve, se a gente não vê uma utilidade no processo do aprender, sobretudo nas empresas, a gente coloca todo mundo na mesma sala para aprender as mesmas coisas. E a gente tem desafios diferentes, inclusive de aprendizagem. Então, quando a gente traz a ideia de construção de comunidades de aprendizagem, onde as pessoas se encontram para compartilhar o processo do aprender, e não necessariamente o resultado, a gente vai criando essa musculatura de, o que eu estou aprendendo? Estou aprendendo sobre liderança. Quais são os meus desafios? Puxa, isso aqui ainda é um desafio para mim. Isso aqui ainda eu tenho dificuldade de ter conversas difíceis. Eu até tenho as ferramentas, mas chega na hora, a minha gestão emocional, ela me atrapalha. Então, a pessoa vai percebendo no processo dela de desenvolvimento. Veja, a gente está tomando contato com as mesmas coisas. Mas se eu não tenho esse processo de me apropriar, de me responsabilizar, de filtrar, de descartar, eu acho que a gente também tem que ter esse pensamento crítico. Eu acho que isso que vai ajudar a gente a tanta fake news, tantas coisas sendo produzidas. Eu tô numa estafa mental gigante, assim, inclusive usando IA para produzir coisas, porque... E aí, às vezes, eu vou olhar e falei, não lembro de ter feito isso aqui, eu não tô gostando dessa sensação. Por mais que ela me agilize em alguns processos, eu quero sentir aquilo nas minhas células. Eu quero também, quando for devolver para as pessoas que me contrataram, com essa mesma... vida. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a dosar. A dosar. Porque virou um trem desgovernado, né? Virou. E outra, escutando o Siddhartha Ribeiro sobre os sonhos, né, como tecnologia social, ele falou que tem um caminho de emburrecimento em curso e está funcionando, que são os smartphones, né, que deram na nossa mão, que foi uma coisa muito ruim. E a gente foi perdendo, quando a gente compra tudo pronto, em 3 minutos, 12 minutos, nada pode tomar muito nosso tempo, que eu não sei que tempo é esse todo que está sobrando. E aí, eu esqueci o que eu ia falar, porque eu sou essa pessoa que viaja. Calma, vamos voltar ao tema. Como a gente não consegue filtrar... da imaginação. A gente perdeu a capacidade de imaginar, é isso que ele fala. Dos sonhos. De imaginar, de sonhar, de criar. Então, às vezes, eu pego esses adultos, eu levo revistas, a gente faz colagens. Eu trabalho muito o processo artístico para a gente acessar essa inteligência mais do coração. Mas não, fofa, romântica, não tem nada disso. É uma inteligência do sentir. É uma inteligência intuitiva. Que tá atrofiadinha lá, né? Tá atrofiada, ela nessas mesas de negócios, ela não é muito bem vista, né? Eu sento em mesa de governança, então alguém fala, eu sinto isso, daí eu escuto algumas pessoas falarem, esquece isso do sentir. Só que... Ainda tem Ainda isso, tem. Né? Mas as ODS, né, que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, criaram os IDGs, que são esses movimentos de desenvolvimento individuais, porque ele perguntou assim... Como que a gente ainda toma decisão coletivamente que a gente não quer individualmente? Porque a gente não fez esse trabalho interno. Então, eu falo, esse servicinho sujo da transformação, que é do desenvolvimento, de olhar para as nossas sombras, de acessar... isso que é de estar em relação, as pessoas não querem fricção, então um pouco do que a IA faz, então os amiguinhos de estimação, então agora cria um robozinho e aí responde tudo. Eu estou fazendo projeto dentro de grandes instituições, então tudo acaba na IA. E então eu não posso mais perguntar para o coleguinha do lado, eu não posso pedir uma ajuda num sistema que eu não sei usar aqui, porque eu vou parecer meio bobo, meio ridículo, meio burro. Eu acho que isso está atrapalhando, a vergonha atrapalha a gente de aprender. Então, a gente tá muito sabido, né? A gente é cheio de opinião, tudo, né? Acontece uma polêmica, todo mundo vem dar a sua grande opinião, a sua sentença na internet. E aí, por outro lado, as pessoas que têm algo para contribuir não falam mais. Eu sou uma pessoa que eu estou questionando, assim, o que mais? O que precisa ser dito que ainda não foi dito? Mas ainda não foi dito por você. Eu fico nesses dilemas. Mas, assim, eu tô mais preocupada em fazer. Em realizar. Em realizar. Então, tá me dando uma paz terrível pegar um projeto maior e não ter que me vender na internet hoje. Nesses meses. Eu falei, pelo menos alguns meses. Eu preciso desse tempo.
porque tá muito cansativo para mim, porque fica num lugar de vaidade, ou que se alguém te dá um feedback, você compartilha, parece que você tá buscando validação, ao mesmo tempo é um jeito de você contar o seu trabalho, que é de um lugar de subjetividade, e é muito particular, é muito... E como é difícil passar a mensagem, né, ali, como é fácil ser mal compreendida e aquilo virar um tiro no pé. E que louco isso. Mas eu quero pegar uma coisa que você falou que eu achei interessante, que eu acho que o processo de aprender, desde a escola, é muito sobre fazer perguntas, falar que não sei, que não entendi, ter essa disposição a não sei, parecer vulnerável, vergonha, seja lá o que for. Mas aí veio a inteligência artificial e dificultou ainda mais isso, porque hoje a galera vai perguntar pro chat, né? Paramos total de fazer perguntas e aí não tem mais conversa, né, Cacá? Como é que fica isso? Acabaram as conversas. Fica a epidemia de solidão que a gente tá vivendo. Então, a gente não quer fricção, a gente não quer ser contestado, a gente não quer ser questionado. Então, a gente... E não é aí que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente desenvolve. Na alteridade de olhar o outro como diferente. Ensinar, aprender é isso? Eu acho que isso é que tá faltando. Porque para eu aprender, eu preciso sentir segurança. Segurança psicológica. Ou uma coisa que eu converso muito, que é um estado de relaxamento. A gente tá... no estado... Quando eu tô relaxado... eu acesso uma sabedoria que é muito diferente de um lugar que eu tô sendo questionado. Então, a gente cria essa cultura de aprendizagem, que a gente fala muito o papel diferente do líder e do RH hoje, não mais o provedor da aprendizagem, mas o mediador, né? Aquele que cria condições para a aprendizagem acontecer, porque ela confia que as pessoas são capazes de pensar por si. São seres inteligentes, seres pensantes, eles estão no dia a dia da operação, né? Eles estão escutando o cliente, eles estão trazendo os desafios, então a gente não está escutando, então a gente fica tomando decisão dentro desse board que está completamente distante da realidade. Então eu entro em reuniões de avaliação de desempenho, as pessoas fazem calibragem, eu quero dar 3 pulos para trás, assim, eu tenho um treco, assim, comparar banana com maçã, não olha a pessoa dentro do seu próprio processo de evolução, e aí ficam buscando fit cultural, querem colocar todo mundo junto, igual na mesma sala, mas não também querem diversidade. E querem inovação, então, e daí também não querem que as pessoas perguntem, ou que as pessoas questionem. Então, falta repertório de ter conversa difícil, falta esse espaço da fricção. De discordar. Porque comunidade também as pessoas, comunidade, que fofa. O que é comunidade? O que é comunidade? Eu acho que tem vários conceitos, mas comunidade, basicamente, esse espaço, esse grupo. Para mim, comunidade é postura, não é um lugar que se chega. É um jeito de estar no mundo. Mas existem alguns acordos, alguns contornos em grupos que nos tornam comunidades. Então, eu posso ter um grupo e não ser uma comunidade. O que torna ela isso são os nossos acordos e os nossos propósitos compartilhados, né? E o que sustenta é o rito, é o ritmo. É a nossa consistência, a nossa coerência. E aí, como a gente quer jogar o jogo é infinito, os acordos, eles são vivos, eles são transformados à medida que as tensões acontecem. Então, é isso. As pessoas se juntam por algo que para elas tem um valor compartilhado. Traz contornos, porque é importante, né? A gente fala até para tomar uma água eu preciso de uma borda. Então, se tudo pode... Regras, políticas importantes. E tem uma geração aí com um pouco de dificuldade disso? Ou você acha que não? Eu sou um pouco defensora das gerações. Assim, acho que a gente foi criando barreiras geracionais ao invés de criar encontros. Eu acho que os jovens, eles... querem outros jeitos de estar no mundo. E eu acho que a gente poderia muito aprender com eles, né? Ao invés de ficar impondo o nosso jeito ou onde a gente se encontra. Acho que eles não querem os modelos de trabalho do jeito que estão sendo postos. Eles querem contribuir. Eu sei que eles têm um tempo de assimilação mais veloz e não necessariamente... As outras coisas acompanham, né? De maturidade, de inteligência emocional. Eu tenho pouco para falar dos jovens, eu não tenho uma experiência assim muito do dia a dia. Eu faço formações, eu entro em espaço, mas é pontual, então eu não tenho essa vivência. Mas quando eu me abro para escutá-los, eu me emociono muito. Porque eles também são sensíveis. Até mais, né? Muito. Talvez. Eles também querem contribuir, eles também têm suas dores, eles também querem enxergar futuros, embora tenham... estejam bem descrentes. Eu escuto jovens dizendo assim, puxa, mas outro dia minha filha falou isso, uma pergunta que até levei para análise, que é, mãe, vai ter futuro? Oh, meu amor. E eu fiquei, poxa,
vai Vamos ter... falar sobre isso, né? Dependendo das escolhas que a gente tiver agora, a gente pode escolher os futuros que a gente vai viver, né? A gente vem de um lugar de privilégio. Quando a gente fala em futuro, quando a gente fala em solidão, a gente tem que olhar para o mundo que a gente vive, porque a solidão do Nordeste não é a solidão do Sul, não é a solidão do Norte. Tua solidão quando tu tá com as tuas contas pagas é uma, quando tua família tá saudável é outra, quando você tem um companheiro. Então, a epidemia de solidão tá aí, os jovens, eles estão muito solitários e a gente sabe que a tecnologia tá atrapalhando muito. E a gente, como a gente atrapalha mais do que ajuda, você acha, Cacau? Eu acho que eles estão com essa ainda em processo de formação, de busca, de vínculo, de conexão, de ser amado, de ser aceito, e ainda não tem isso formado. Então, acaba que eles vão indo em efeito manada. Então, se tu não tem uma boa rede, né, bons amigos, realmente, eu acho que eles estão vivendo desafios muito complexos. Eu vejo a Shelly, que é uma educadora. Não, ela não é educadora, ela é uma pessoa que, dentro da internet, vai levantando muitos casos bizarros e assustadores de como os jovens e adolescentes vão enfrentando esses desafios de internet, que, não quero nem falar que minha filha tá aqui no estúdio, assim, não estimular, mas são coisas que a gente não imaginaria que estivesse acontecendo, só que é isso, tem uma... É um mundo paralelo, a gente mal tem contato, né, com o que eles têm contato. Isso. E eu acho que é preocupante. Perigoso. Eu acho que, de novo, precisa de comunidade. É. Sabe? E a arquitetura das cidades não foi feita pra gente colaborar e estar, né? Então, os prédios é um em cima do outro, cada vez mais condomínios. Nem as empresas, né? Nem as empresas. Então, a gente tem que ser intencional. O design é pra isso, quando a gente fala. O ambiente, né? Criar condições pra isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, em criar cultura de aprendizagem. Eu falo, eu não posso prometer que as pessoas vão se divertir, né, se eu for dar uma festa, mas eu posso criar as melhores condições. Então, como é que eu cuido da luz? Eu quero que as pessoas conversem, então como é que tá a música? Eu quero que elas troquem, então é uma mesa comprida. É aquela mesa que tá lá o palco, tá todo mundo olhando. Tudo tem comunica. Que ser intencional, então, né? como é que a gente cria mais, como é que a gente faz mais convites legais para os jovens? Como é que políticas públicas, ou como é que... Eu não sei, eu ainda tô descobrindo como que eu vou cuidar da minha filha e da comunidade quando chegar nesse momento. Eu tenho pensado nisso, criar núcleos de aprendizagem ágeis, programas de contraturno, mas que não seja elitista. Só então a minha filha e tal. Não, eu quero que seja em colégio público, para que a gente consiga enxergar outras realidades, para que ela consiga ver que a gente tem muito privilégio, sim, e que isso a gente pode fazer um bom uso disso, sabe? Não negar, mas que tem uma responsabilidade sobre isso. Então, acho que conversar mais. Então, eu tenho uma sobrinha de 13 anos, quando eu tô com ela, eu puxo muito conversa com ela. Outro dia, eu fiquei no quarto lá, escutei ela conversando com as amigas, pegando livros e trocando, e um encontro literário. Esse livro aqui é muito bom. Lógico, os assuntos delas ali, mas elas estão falando sobre livros, sabe? Então, acho que a gente tem que fazer convites cada vez mais interessantes. O jeito que a gente faz um convite determina como as pessoas vão se comportar, né? Como elas vão chegar para os espaços que a gente cria, né? Falando em design de experiência. Então, eu tô convidando para quê? E aí as pessoas também, elas vêm, eu acho que elas também querem se sentir vistas, amadas. Então, ou quando a gente chama e quando elas vêm, como a gente trata essas pessoas? Elas têm voz, elas são ouvidas, porque o pertencimento, ele é tão particular, né? Então, eu sinto que falta isso. Eles querem pertencer, eles querem fazer parte. Então, quando os adultos estão sempre reclamando, estão sempre apontando, estão sempre dizendo como eles devem ser, como eles devem... E criticando, uma crítica constante. Quem que quer estar num espaço desse? Você quer. Quem que quer, exatamente. E debochando, né? Eu vejo que existe um deboche assim, não quer trabalhar, qualidade de vida, flexibilidade, ou só quer trabalhar de casa. É sempre, e me parece um medo, né? Um medo, uma resistência ao modelo conhecido. E eu não estou disposto a aprender com essa nova geração, com essa nova demanda, com esse novo formato de mundo, porque tem muito para aprender nessa troca, né? Eu queria entender de você que está dentro, assim, desse ecossistema, né? De empresas, corporativo, se existe mesmo uma disponibilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança psicológica, de confiança, como? Vamos falar do ponto de vista de um líder. Como que eu crio isso na minha equipe? O que eu tenho que fazer como líder para, né, se eu tenho essa consciência de que isso é importante, o que isso significa na prática?
Assim, o que eu penso que ajuda muito, e que, de novo, eu tenho que olhar para contexto, porque não adianta a gente chegar numa sala e falar sobre isso e a estrutura massacrar. Sim. Eu acho que uma das coisas da liderança que mais ajuda na segurança psicológica e é tão subjugada é a escuta. Então, é uma coisa tão simples, R$0, grátis. E é tão importante, assim, porque quando eu paro para escutar e compreender o outro, para além daquilo que eu projetei ou daquilo que eu acho que é certo, tu começa a ajudar a movimentar as relações, não é melhore para que eu goste de você ou para que eu te avalie, né? Porque daí a gente fica com esse receio. A gente é muito ruim em avaliar as pessoas. Temos muitos vieses, assim, então a gente precisa integrar isso na nossa compreensão. Então, acho que é uma soma de muitas coisas para criar segurança psicológica, mas segurança psicológica se cria com cultura de aprendizagem e autorresponsabilidade. Então, não é só a empresa e também não é só a pessoa. Então, nunca é uma coisa só. A gente está em relação, né? Então, mas geralmente é a estrutura que massacra. Então, a gente quer que as pessoas colaborem, mas as metas ainda são individuais, né? Então, sou chamada... Cacá, a gente quer que as pessoas tenham mais autonomia, mas elas têm tomada de decisão? Não, então você não quer isso. Então, assim, a gente vai criar um problema para você. Então, quando alguém me pede, Cacá, eu quero que tu venha aqui e faça um workshop sobre comunicação não violenta. Eu falei, um workshop? Um dia eu vou aí, faço um workshop, 2 horas, a gente faz um cafezão, todo mundo faz as minhas dinâmicas, todo mundo acha legal e tal, mas isso aqui não é para ser legal. A gente está tomando decisão coletivamente. Para onde a gente vai? E aí, como que a empresa dá continuidade para isso? O que a gente vai olhar, então, na estrutura da empresa que vai fazer com que as pessoas, então, tenham mais espaço para essa prática de comunicação não violenta. A gente vai fazer uma jornada e as pessoas vão praticar. Tem espaço para transferência desse aprendizado, porque é isso que faz com que essa sucata educacional perdure. Porque a gente até vai, desenvolve coisas, abre espaços, né? Vê, além do nosso ver, chega segunda-feira na mesa. E a gente vai continuar, porque o cérebro, ele quer economizar energia, porque dá muito trabalho fazer diferente. Toda a estrutura, ela é feita para a gente voltar para aquele status quo. A não ser que tenha alguém ali, um líder, ou precisa dessa... Não só o líder, eu acho que... eu falo a liderança como uma habilidade, né? Podem ter influências vindo de outros... É que todo mundo exerce a liderança de alguma forma, sim, né? Sim, é uma... Mas ela é determinante, assim, a forma como eu enxergo essa liderança, o quanto ela me inspira, o quanto ela me desenvolve, né? Eu faço um trabalho dentro de uma empresa grandona aqui de Floripa, mas que é uma multinacional. E essa líder, ela está dentro de uma área de TI, que tem uma dureza, assim, tem uma natureza, assim, mais numérica, ou mais... Enfim, esse jeitão que a gente analítica. Conhece. Isso. E ela estava... Quando a gente se conheceu, ela fez um curso comigo de design de conexões. Ela falou, eu não sei o que fazer com isso. Muito lindo, muito incrível isso que vocês fazem, mas assim, cara, não sei. É outro planeta, né? Tipo assim, onde eu tô não funciona, isso não funciona. E meu trabalho com ela, eu falei, vamos aos poucos, assim, né? Vamos por partes. E a gente foi aos poucos inserindo... primeiro, acho que uma coragem interna de querer fazer algo diferente. Então, a gente foi inserindo em pequenas reuniões alguns... design mesmo, design intencional. Então, às vezes, o jeito que você abre uma reunião com check-in, né? Simplesmente uma ferramenta simples de checar como as pessoas estão, ou uma pergunta que ajude a gente a estar mais presente, que vai ajudar a dar o tom para a reunião, que cuide das pessoas, que me importo realmente como essas pessoas estão para receber isso que eu vou fazer, o que falta para que isso que eu estou trazendo ajude esse grupo a evoluir, a caminhar, ou nos colocar em direção daquilo que é objetivo nosso, né, enquanto organização. Então... São pequenos rituais, né? Uma pessoa que tem essa preocupação, ela pode começar por isso, né? Quais são os rituais? Porque o que eu vejo é que a gente acaba não ritualizando nada, né? Só vai, só vai, só vai. Tu matou, porque é isso que faz a gente ser comunidade, o rito mesmo, a repetição. Fui lá e fiz o check-in uma vez. Fui lá e fiz um workshop uma vez, mas a gente chega... Não, é aquilo que você faz repetidamente. Essa é a cultura, né? A gente foi evoluindo enquanto espécie pelo rito. Né? Religião, vamos supor, todo domingo, carnaval, todo ano lá, o futebol, toda quarta-feira. Então, aquilo que a gente vai fazendo, que pra gente é sagrado, que é isso que você trouxe, o ritual, é a nossa rotina sagrada. Sagrado. Poxa, eu não abro mão disso aqui. Não abro mão. Eu, por exemplo, o meu ritual o meu processo pedagógico é circular. Cacá, o que tu precisa aqui pra tu dar um treinamento? Não sei o que lá. Primeiro, eu não trabalho com treinamento, eu falo assim, né? Mas a única coisa que eu preciso é de uma roda.
Nossa, e eles ficam assim, nossa, mas uma roda aqui, mas meus diretores são engenheiros. Eu falei, mas ele é uma pessoa? Ah, não, é porque eu trabalho com pessoas. Porque eles têm muito esse medo, assim, de a gente se olhar. Sim. E o processo circular, por si só, ele já é pedagógico, né? Porque ele rompe relações de poder. Quem entra num círculo não sabe quem está conduzindo o processo, não sabe onde é o início, onde é o meio, onde é o fim. Então, todo mundo pode contribuir. Então, a energia também está compartilhada. É muito mais difícil de eu pegar um celular ou de eu me distrair, porque está todo mundo... Então, assim, coisas muito simples que vocês precisam descobrir o que faz sentido e o que é possível. Mas aí começamos, então, com essa líder com check-in. Então, se a gente faz check-in, a gente faz check-out. Eu falei pra ela, então a gente abriu, a gente fecha. Então eu tô vendo como as pessoas estão saindo. Tô vendo como as pessoas estão chegando. Porque geralmente o que elas lembram é dos inícios e dos fins, né? O meio fica tudo... E tudo isso envolve a escuta, né? Que você falou que é tão importante. Porque só de fazer um check-in, um check-out, você tá se propondo a escutar. Pô, e tem que escutar. Tem que escutar. Não adianta fazer um check-in e a pessoa falar, nossa, eu tô muito chateada e tô... então, gente, beleza, continua aqui que o negócio aqui é a reunião, o foco... A escuta... E é escutar com o corpo todo, né, Milena? O corpo inteiro é uma delícia, é um deleite, assim. Eu, no processo de mentoria, que as pessoas querem um resultado absurdo, e quando a gente sai da sessão, eu falo, e aí, como é que foi? Eles falam, que delícia ser escutado. Gente, ser escutado gera pertencimento, sabe? Ajuda a gente a liberar hormônios de bem-estar também, que também tem a ver com... pertencimento, relaxamento. Deixa eu escutar isso aqui. E aí, de novo, a gente precisa se movimentar, né? Fazer algo com as coisas que a gente faz. Então, senão fica um bando de gente reclamando, a gente não se torna propositivo, a gente não ajuda a pensar coisas juntos, ok? A gente pode ter um momento aqui de reclamação, que reclamar também pode ser gostosinha, mas, poxa, beleza, reclamamos um pouquinho e agora a gente faz o que com isso? Então, tem jeito, tem forma, tem design, tem metodologia que ajuda. Então, para criar segurança psicológica, é diariamente. Eu acho que é igual escovar dente, né? É diariamente. É um ritual em si. É como você trata as pessoas, é como você se importa com as pessoas, é como que você humaniza as relações, é como você olha para esse ambiente, essa toxicidade que às vezes está ali, e a gente vai... é assim mesmo, né? Aqui funciona assim... Mas me assusta são os dados de saúde mental alarmantes. A gente tem em torno, acho que, de 500 mil pessoas afastadas hoje no Brasil. Questões de saúde mental, de solidão. Respinga no trabalho, mas a gente sabe que não é só uma questão de trabalho. E aí, quem paga a conta acaba sendo as organizações, né? Então, assim, as comunidades são estruturas de promoção de saúde também. Sabe? Então, Com certeza. Naturalmente, né? E como é que isso é agravado no trabalho remoto, Cahá? Que outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um jovem, que trabalha para uma empresa aqui de Floripa, mas é remoto. E eu falei, qual foi a última vez que você conversou com alguém cara a cara? E ele teve que pensar e me respondeu 4 dias. Nossa. 4 dias, só tendo relações por tela, ou por telefone, ou por mensagem. E o mais maluco é que quando ele falou 4 dias, ele não achou grave. Ele achou que era uma coisa normal. Ele só se preocupou quando ele viu minha cara. Então, como é que isso se agrava? Como é que a gente constrói comunidade, confiança, segurança psicológica se a gente está com esse distanciamento? Eu acho que o autoconhecimento, cada um vai precisar buscar os seus espaços de nutrição, de autocuidado. Eu tô vivendo um pouco isso, né? Eu trabalho há 7 anos home office. No último ano, assim, eu me senti isso na pele, assim, uma exaustão, uma baixa disponibilidade interna de socializar. Eu sou super das comunidades, mas, assim, uma estafa muito grande, assim. Então, eu peguei um projeto que eles me pediram para ir uma vez por semana presencial, e aquilo ali foi presente para mim. Tipo, me arrumar, sair de casa, sabe? Encontrar pessoas. É importante, eu acho que, de novo, a intencionalidade. Se tu não tivesse feito essa pergunta para esse cara, para esse jovem, talvez ele não tivesse percebido. Por isso que a reflexão é importante. Porque a gente sai fazendo coisas e não é 4 dias, são 4 anos, 4 meses, enfim. Se a gente não para a comunidade, esse lugar, de novo, de ter o contraste, né? Eu não bebo muito bebida alcoólica, né? Eu fui num casamento e uma amiga falou assim, pô, tu não falou que tu não bebe bebida alcoólica, mas tu tomou um porre de café. Ela falou pra mim.
E eu não tinha me dado conta quantas vezes eu tinha pego a minha xicrinha levantado. E aí eu falei, sim, eu tô tão sozinha em casa que eu não percebo o quanto de café que eu tô tomando. É claro. Então eu falo assim, eu preciso criar. Daí eu treinava em casa, fazia tudo em casa. Eu comecei, gente, eu preciso sair de casa. Isso. Eu preciso ir lá na academia, eu preciso ver as pessoas. Então, de novo, né? Talvez para ele ainda não tenha chego essa conta. Talvez com a tua pergunta desperte coisas que ele vai... Porque às vezes para essa pessoa é uma bênção, mas às vezes numa linha do tempo, essa conta vai chegar. Porque cada vez mais, tu vê, os jovens, eles não conseguem olhar muito nos olhos. Não são jovens, as pessoas, elas não estão mais conseguindo olhar muito nos olhos. Elas falam, elas estão assim, é muito estímulo visual, dificuldade de concentração, dificuldade da fricção mesmo, assim, do atrito, a gente não quer. E aí as relações estão todas higienizadas, né? Isso, aquele incômodo natural de se relacionar não é mais permitido, não, né? O amor tem que ser leve, não pode... As amizades não podem demandar muito. Baixa manutenção. Então, assim, outro dia tem um meme que eu falei... vou falar uma palavra agora. Puta que pariu. Elas já soltaram que ela ia falar uma palavra ótima. Não, o meme era assim... Puta que pariu. Será que tudo que vale a pena precisa de manutenção? Sim. Sim, claro, sim, e de esforço, e de dedicação, e de disponibilidade de tempo. Sim. Mas eu achei muito legal que você falou desse trabalho individual, da pessoa saber se cuidar, porque às vezes a gente quer jogar essa conta na empresa, né? Não, mas a minha empresa ela tem que ser híbrida, eu quero ir presencial, ou o contrário, né? Eu tô presencial e quero... Como que a gente pode equilibrar os outros aspectos da nossa vida, né? Se eu trabalho home office, então eu vou treinar num espaço de natureza com outras pessoas, ou eu vou sair... Esse menino que me respondeu isso, ele só comia iFood, e ele não tinha contato nem com o entregador, porque deixava ali na portaria, ele pegava, e ele treinava por um aplicativo, também tela, era tudo assim. Então, como que eu posso olhar a minha vida como um design da minha vida? Onde que eu vou estar com as pessoas, onde que eu vou estar sozinha, onde que eu vou estar nesse ambiente... Isso é possível, de individualmente a pessoa se cuidar dessa forma, né, Cacá? Sim. E também entender, a gente fala equilíbrio trabalho e vida pessoal, como se a vida fosse só isso, né? Isso, fala sobre isso, por favor. A vida tem muitas camadas, a gente tem muitos papéis, como se fosse possível equilibrar, como se fosse uma coisa estática e não dinâmica, e que cada tempo pede coisas. Então, quando você tem 20 anos, você quer alguma coisa, quando você tem 30, você quer outras. Sendo bem generalista aqui, né? Mas, assim... Poderia trazer os setênios, mas, assim, trazendo essas camadas. E aí, eu acho que essa é a autorresponsabilidade. Cara, ninguém vai te dizer assim, ou vou te dizer, Milena, você tem que fazer tal coisa. Cara, você que sabe o que te brilha os olhos, o que te energiza. Porque, às vezes, pra mim, ir no yoga não é um lugar, pode ser uma tortura. Eu adoro, tá, gente? Mas, assim, pra alguma... Então, assim, não botar a tua régua na do outro e não esperar que alguém venha te dizer como você vai equilibrar a sua vida. Não esperar uma exaustão, um estresse. Porque tu me perguntou, né, sobre a cultura de alta performance. Para mim, é a cultura do burnout. Perfeito. Porque a alta performance, a gente vai pifar. Não tem a gente como. Tá pifando. Já era, né? Já foi. Porque assim, ninguém... Eu entro com esses líderes aí, eles estão lá com o olho tremendo. Com a mão aqui assim. E aí, a gente tem... E eu falei, tá, mas você tá... E sem se dar conta, normalizou total, né? E acha que isso é uma boa referência para outros profissionais que entrem. Aqui a gente trabalha assim, assim, assim. Eu falei, mas por que a gente não aprende a trabalhar melhor? Se a tecnologia veio para ajudar a gente a trabalhar menos, quem está trabalhando menos? Porque então, isso nunca aconteceu, né? Eu levava 45 minutos para pagar uma conta no banco. Agora eu pago em 5 minutos menos. Mas cadê os outros 40 minutos? Ninguém me deu pra eu botar minha cadeira lá no sol e eu me sinto culpada. Até muito antes, né? Quando inventaram a máquina de lavar roupa. Essa era a venda, sabe? A promessa. As mulheres vão ter mais tempo. Não, né? Enfim, a gente acaba se entupindo de coisa. Mas o burnout, esse esgotamento... O que eu acho mais interessante sobre isso, no caso dos líderes e, né, das pessoas que cuidam de outras pessoas, é assim, se você não consegue fazer a sua própria autogestão, porque você não está conseguindo, né? Se você está com o olho tremendo, se você está todo em pânico, ansioso, não consegue dormir, você não sabe fazer sua autogestão. E aí você se propõe a dizer que você faz gestão de outras pessoas. Então, para mim, o primeiro sinal de que o líder é meio duvidoso é como ele tá, assim, a vida dele, a saúde dele, a capacidade mental dele, o emocional.
Os líderes estão abertos para esse tipo de conversa, para escutar isso? Que primeiro você precisa cuidar de você, cara. Acho que não, tanto que os jovens nem querem mais ascender para cadeiras de liderança, Não porque eles querem, enxergam né? para os líderes dele, olham para os líderes e falam assim, eu ficar desse jeito aí, sem tempo para ganhar, sei lá, 1.000 pila a mais, 2.000 para estar desse jeito, eu não quero liderar um monte de gente, que é uma bucha liderar pessoas, porque ninguém te fala o que tu vai ter que... E ninguém te prepara, Ninguém você te só vai prepara, crescendo. lidar Parabéns, com- performance, vai. lidar com pessoas que não querem aprender, Aham. pessoas que estão... Então, assim, liderar, eu acho que tem esse mesmo romantismo que tem para maternidade, para as relações, também tem para liderança. Então, tá havendo uma mudança também, né? Pejotização, uberização dos modelos de trabalho. Aí, ao mesmo tempo, a gente perde os direitos também, ao mesmo tempo que foram anos sendo construídos. Então, a gente coloca tudo na mesma balança, não faz esse recorte de econômico, de classe e enfim, a gente... Aí os ricos continuam ficando mais ricos, os pobres continuam, né? Como dizia a filósofa lá do... O buraco é muito mais embaixo. É muito complexo. E também um desafio, quando a gente fala em pensamento sistêmico, é ficar buscando causa raiz para desafio complexo. Que um monte de coisa acontecendo concomitantemente, e tudo a gente isso... quer uma resposta. Não, a gente quer... Então, se a gente trabalhar isso aqui, que geralmente é no treinamento, a gente vai resolver. E aí... A gente não avança, porque Você a gente... se frustra muito, Cacá, no seu trabalho? Qual que é o seu maior desafio? Eu sempre falo pra gente, eu ia ficar muito frustrada se a gente não minimamente colocasse algo em prática disso que a gente tá vivendo, porque eu trago esse dado, e aí eu cutuco muita pessoa pra autorresponsabilidade nesse processo, né? Quando a gente faz... Eu desenho todo o processo para que minimamente a gente saia dali fazendo alguma coisa diferente, ou que a gente decida juntos o que é possível fazer, não é pra mim que eles estão fazendo. Eu falo, o desenvolvimento é teu. Tu vê valor nisso aqui? Porque essa conversa é para vocês, a conversa tá indo pro lugar que interessa para vocês. Não é sobre mim o trabalho. Não é sobre a minha metodologia, o que eu quero ensinar. Agora eu não chego numa empresa e falo, vou ensinar tudo que eu sei, porque isso é uma violência bizarra, né? Como eu posso apoiar vocês? O que é possível ser feito aqui? Como a gente decide, como a gente caminha, o que tá errado, né? Não é o que tá errado, mas assim, de novo. Então eu fico frustrada, assim, se eu... Acho que como qualquer trabalho, assim, tu dá espaço... meu trabalho não tem garantia nenhuma. Eu não tenho como dizer se a pessoa vai fazer aquilo. É uma promessa. Mas, de novo, tem metodologia que favorece isso. Assim, tem um jeito de fazer que eu fui descobrindo entre estrutura e fluxo, né? Entre caos e ordem, que tinha uma inteligência, que não podia soltar demais, que o povo não entendia para que aquilo ali servia e ficava muito solto. E quando era engessado demais, também paralisava, as pessoas geravam apatia. Mas eu descobri que tinha um jeito de criar experiências de aprendizagem, um pensamento crítico, algo que nos movimente enquanto grupo, que é do fenômeno da emergência. Brotava ali da conversa, as pessoas se engajavam, elas sentiam parte daquela solução, elas estavam decidindo coletivamente. Então, isso faz com que a gente não engavete tanto, porque a gente decidiu junto. O que acontece quando alguém vem de fora, não enxerga contexto, não dialoga com as pessoas, e aí traz uma coisa meio pronta, pasteurizada de fora, e espera que aquilo ali vai fazer alguma diferença. Eu sei que isso dá dinheiro, as pessoas fazem isso, eu poderia fazer isso. Eu tô indo mais devagar, orgânico, dá mais trabalho, mas é um trabalho artesanal. Então, artesanal. É artesanal. É o tempo, é o ritmo, é a cadência, é a escuta, sabe? É um tecido social. Não tá dado, não tem garantia, dá uma sensação de papel não cumprido e não tá. Eu acho que é uma visão de catedral, assim, sabe? Tipo assim, eu não sei o resultado do meu trabalho. Pode ser que eu nunca veja. E tá tudo bem. Mas assim, eu sei que eu tô pavimentando pra minha filha um outro jeito de estar no mundo. E que a minha principal liderança é em casa, assim. Então, também não adianta nada eu chegar, brilhar aqui, chega em casa, a minha liderança, ela não inspira minha filha, por exemplo, né? Então, eu acho que... E também a gente sabe que quando a gente tá brilhando muito em algum lugar, a gente vai deixar apagada? Vai apagada. Não dá pra brilhar em tudo. E aí você precisa escolher, eu acho que essa escolha... E aí cada um, essa é a justa medida de causa e de ordem. Cada um precisa se responsabilizar. Porque senão fica muito... Isso também tá muito louco, que ninguém mais quer escolher nada, né? Não. Mas ao mesmo tempo que você não quer escolher nada, você também quer suas garantias. Então fica um lugar de... Você não tá disposto a pagar preço nenhum, mas você quer ter a vida
condicionada àquilo que você quer. É impossível, né? Eu acho que as pessoas deviam voltar a gostar de escolher, porque, na verdade, quem tá escolhendo pra gente é o algoritmo. Então, assim, eu escolhi isso aqui. Não foi você que escolheu. A pessoa acha... Acha que escolheu. Isso é muito grave. Muito grave. Muito grave. E também as opiniões, né? Como o algoritmo só reforça aquilo que a gente já acredita e a gente acha que a gente tá certa, porque a gente tá vendo o retorno. Né? Enfim, A bolha. Tá Esses são os complexo. silos que tem nas empresas. Então, elas ou criam as suas ilhas e elas não oxigenam, elas não trocam, né? Então, o que faz com que uma célula viva é a troca. Então, se eu crio uma comunidade e eu me fecho, só tá nós aqui, ó. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. Então, a gente não olha lá pra fora, a gente não vê como... Então, a gente... Enfim, Parou de aprender? Para de aprender. Essa sala, ela morre em algum lugar. É porque todo o sistema, ela cria manutenção para mais vida, sempre. Todo o sistema quer viver. Só que se não tem troca, se não tem fluxo, se não tem expiração, ela não vai. Ela vai... Ou vai vir um vírus e mata aquilo ali, ou vem uma coisa de fora que oxigena e cria uma outra conexão, ou uma vitamina, ou um veneno. Então, a gente tem que olhar para os ecossistemas, para as relações humanas como vivos, interconectados, interdependentes, pulsando, vivo. Então, quando alguém me pede uma solução de aprendizagem linear, assim, então vai de A para B, sendo que o pau torando aqui, eu falei, isso não existe. Isso aqui não funciona, mas daí tu tem ideia com outra pessoa, eu falo assim. Então, dá mais trabalho fazer isso. Mas eu sinto que a gente se movimenta. Eu sinto que nos lugares que eu consegui entrar, eu escuto isso. As pessoas vêm me dizer anos depois, nossa, não esqueci. Porque não é o que eu disse, mas como elas se sentiram nesse espaço. Sim. Como elas se sentiram escutadas. Teve um impacto um pouco mais profundo do que só aquele da inspiração, do insight, que uma palestra motivacional dá, né? Você tem um momento de... Mas depois você volta pro padrão ali do dia a dia e você é engolido e acabou. Por isso que eu acredito nessas jornadas de aprendizagem. Precisa... E aí, de novo, né? Então, quando um cliente me chama e eu falo, como a gente continua isso aqui? A cultura de diálogo é perene, assim. Ela precisa... Desculpa que eu tô batendo. E o longo prazo, né? A gente perdeu essa habilidade de gostar do tudo que é a longo prazo, a gente... enjoa. Por isso, as pessoas estão muito assim... estão mimadas, né? Tipo assim, imediatista. Tudo pra ontem, né? Como diz o MC, é tudo pra ontem. Então, assim, gente, eu acho que a maturidade me trouxe essa delícia do ritmo. Sim. Ou da não ação, da vacuidade, do descansar numa pergunta aberta, do não saber. Da pausa. A pausa, não sei. Vamos só pensar um pouco aqui. Vamos levar pro sono. Ainda não tenho clareza, ainda não consigo responder. Vamos esperar um pouco. Dá até uma calma no coração. Uma calminha. Eu acho que a gente pode criar esses espaços onde a gente estiver. Cacau, o mundo tá assim, mas onde tu tá? Onde tu chega? O que a tua presença causa nesse lugar? Eu acho que essa é a coisa mais importante Como que tu você pode contribui, fazer. né? Como você contribui pra desconexão ou pro mais, assim. Eu sempre penso assim, não dá muito... Gente, é muita coisa. Mas assim, neste lugar aqui, eu tô aqui. Então, aqui eu vou influenciar. Quando eu tô com a minha filha... quando eu vou levar lá na escola... Onde eu estiver, o que tiver na minha mão... Isso é meio que a gente fala que é uma acupuntura organizacional. Não dá tudo, Cacá. Não vamos sair fazendo tudo. Mas qual é o ponto que se eu tocar aqui... Porque por isso tem que ter paciência para entender qual que é a pergunta que a gente está endereçando e não sair fazendo. Comunicação não violenta, mas para quê? Mas que desafio de negócio a gente está ajudando a endereçar? Porque não é aprendizagem pela aprendizagem. Alguma coisa de venda caiu, algum problema de grana mexeu, porque ninguém chama a gente pra se a gente ser fofa. algum problema de negócio. Então, a gente também precisa ter essa inteligência de negócio. Nós, mulheres, sobretudo, porque eu quero sentar na mesa. Claro. E tomar decisão e contribuir, estrategicamente. E pelo menos fofa. compreender. E falar de negócio, falar, esse impacto aqui ajuda a gente aqui. E cada vez mais que eu entro nessa mesa, eu consigo contribuir mais. Mas eu levei um tempo para assumir esse lugar de que eu também sei falar de negócio. Sim. Isso aqui não é fofo. Então, assim, o meu trabalho é toda hora muito, eu tento, e aí aqui, como é que funciona? O que isso impacta no nosso negócio? Como é que isso aqui modifica nas nossas vendas? O que a gente vai fazer com isso aqui? Porque o cara, ele só vai me escutar. Com certeza.
Com certeza. Senão vai morrer na praia. Então, Vai. eu tenho que aprender a linguagem. A gente também é tradutor de linguagem. E nós, mulheres, a gente tem que aprender a falar de negócio. Porque senão a gente vai ficar sendo a fofa. E vai parecer que o nosso A trabalho fofa das rodas. A fofa das rodas. Ai, ou do coraçãozinho, né? Até tentei não trazer o coraçãozinho. Porque as pessoas falam, ela é tão fofa. Gente, eu não sou nem um pouco fofa. Na verdade, Acho que você tem eu sou perfil bem fofa. debochada. Você não tem. Não, eu acho que eu trago o coração. Eu trago ele bem biológico. Ele não é nem romântico. Pra gente falar de pertencimento. Uhum. Porque é isso que faz com De que humanidade, as pessoas... Isso, né? de vida. Sabe? Natureza. Trouxe ele bem assim, bem... Cru. Pra falar desse lugar. Isso aqui dói. Isso aqui me magoa. Isso aqui não acho certo. Quero falar porque daí a gente vai ter as conversas honestas. E aí a gente vai se movimentar para aquilo que é real. Não é gostosinho. Não é simples ter conversa difícil. Eu já tive situações muito desafiadoras, assim, de chororô na sala. E eu sustentando o silêncio e a cliente me olhando assim, ó, não vai fazer nada. Eu falei, não, mas a gente já tá fazendo. Isso aqui é fazer. É tudo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é coisa de gente corajosa. A gente tá olhando pra realidade, a gente pode transformar olhando pra ela. Eu falo, vamos botar o bode na sala. Vamos ter as conversas reais, não é gostoso, mas é só assim que a gente movimenta. E o desafio das mulheres na liderança, né? Que eu tenho, assim, percebido quão desafiador é. O que uma mulher que está na liderança precisa saber? Ela precisa saber que se ela chegou lá, ela é muito boa. Porque homens muito medianos... Poderiam estar no lugar dela. Estariam lá. Então, para ela chegar lá, ela é muito boa. Muito boa. Tecnicamente, profissionalmente... E não sei, lógico, todo mundo tem algo a desenvolver, mas ninguém coloca uma mulher numa liderança se ela não é muito boa pra estar lá. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, tu chegou aí, tu é boa, e agora a gente tem que fazer um trabalho de comunidade pra você permanecer, porque toda a estrutura é feita pra te tirar daí. É muito, muito difícil permanecer. Né? Ainda é. E eu fico impressionada, porque daí eu fico um pouco fora, né? Faço uns trabalhos assim meio... periódicos nas empresas, mas aí tem um que eu tô fazendo a longo prazo e tô acompanhando uma líder e eu tô vendo, assim, o entorno. E eu peguei a causa pra mim, assim, eu peguei a causa da liderança feminina porque eu vejo o desafio. Uma bela causa. Uma bela causa. Eu, enquanto facilitadora que lidero esses espaços, eu sinto, conversando com um amigo, ele falou, não, ele me mandou uma mensagem e falou, Cacá, me lembra aqui uma coisa da metodologia. Eu falei, como que esse cara não sabe? Que ele tá me perguntando, e ele nem precisa se preocupar, porque ele vai entrar nessa sala, e se ele falar 3, 4 coisas do que eu tô falando, ele já vai impactar. Mas eu não, eu vou ter que chegar, eu vou ter que saber da ponta de tudo isso aqui, eu vou ter que trazer os livros pra ninguém achar que eu tô tirando do sovaco isso aqui, que é brisa minha, que eu só tô sendo legal. Vai ter que lembrar as referências, os nomes técnicos, os números. E estou sendo desafiada, porque tem um monte de líder me olhando, falando assim, o que você tá falando? Essa fofa. Tô 2 horas aqui ouvindo ela. E aí, de novo, eu me sinto segura, eu falo que eu me sinto particularmente muito preparada e habilitada para conduzir pessoas num processo circular. Porque é uma magia que acontece ali mesmo. Aí parece que caem essas máscaras, né? Distribua o poder. Então, assim, quando eu passo o poder da fala, e o poder da escuta, para quem não tá, eu uso um bastão, porque eu garanto que ninguém vai ser interrompido. Olha que louco. Meu Deus. Para mulher, isso numa mesa corporativa. Para os homens, isso pode talvez não ter tanto peso, mas para nós... E não é só interromper a fala, mas o pensamento também, né? Então, isso já muda. Primeiro que dá um ritmo diferente para a conversa, porque só pode falar quem tá com o bastão da fala. Então, às vezes, tu até quer interromper, tu quer trazer, ou tu quer lacrar, tu quer trazer aquela... Mas não é o teu tempo agora. E talvez uma outra pessoa já tenha trazido, vai trazer essa tua fala e tu vai ter que ficar quieta e escutar. Vai ter que engolir a tua ideia brilhante. A tua lacração. Então, é um exercício muito de ritmo, de tempo. Então, por isso que eu falo, a experiência por si só, ela já nos educa. Claro, o processo começa ali, né? Ali. E é simples, eu só levo um bastão de fala, o princípio do ciclo. Eu falei, se a gente soubesse só isso aqui, tipo, fala intencional, que é um princípio do círculo. Se tu prestar atenção a que a tua fala serve, toda vez que tu abre a tua boca, pode até ser um comentário lá no Instagram, ela tá servindo o quê? Ela tá pra discórdia? Ela tá contribuindo pro conhecimento? Ela é pro mais? Ela tá querendo testar o facilitador? Porque eu já coloco um monte de acordo antes.
E eu distribuo o poder. Ah, Cacá, não gostei do workshop. Olha, mas a gente trouxe o princípio da corresponsabilidade. O que tu não gostou? Ah, tu não falou de tal coisa, mas assim, se a gente fala na fala intencional, por que tu não puxou a conversa pro lugar que te interessa? A gente deu muito espaço para essas conversas irem. Porque você ficou lá esperando que te dessem o que você espera, a sua Isso. expectativa. Ou esperando eu errar. E no fim, traduz exatamente como ela opera no dia a dia dela, Isso. né? Essa é a dinâmica que você leva pra vida. E sabe o que? Eu fiz um programa para professores universitários. E fui falar sobre a arte de anfitriar e tal. Aí uma conversinha paralela, não sei o que. Eu falei, gente do céu, né? Eles devem reclamar dos alunos, mas eles, Olha enquanto ali. estão na postura, Ai, eu que falo, interessante, gente... né? Eu falei bem isso, assim. Não é para julgar, não é para ninguém se sentir envergonhada. É só pra gente se observar. Que interessante. Quando os papéis invertem, a gente acaba, né? O sonho do oprimido virar o opressor mesmo. E aí daí eu dou uma cutucada, porque é um exercício de autopercepção mesmo, o tempo inteiro. E por isso que a gente precisa de comunidade, porque eu também vacilo, né? E eu preciso que alguém me diga. A gente precisa do outro o tempo todo. E por isso que a solidão é tão perigosa, essa epidemia aí que a gente tá vivendo, né? Tu viu que tem um aplicativo no Japão que a cada 2 dias a pessoa tem que fazer um check-in pra dizer que tá viva? Ai, que horror. Porque as pessoas estão morrendo e ninguém tá vendo. Eu não tô encontrando as pessoas em estado de... Pelo amor de Deus. Sim, porque... Outro dia eu vi uma notícia também de um moço que morreu no metrô e as pessoas só perceberam que ele estava morto 48 horas depois. Teve um no trabalho também, né? Você acredita nisso? Um moço de terno com um livrinho no colo, assim, ó. E as pessoas achavam que ele tinha, sei lá, né? Ninguém nem olhou na cara desse moço. E ele estava morto há 48 horas. Cara, teve até um caso de um CEO que se vestiu de faxineiro para ver se alguém cumprimentava ele. Ele falou que as pessoas não passavam, não cumprimentavam. Então as pessoas não se olham mais, elas estão de novo... Você já não olha no olho, imagina o coitado faxineiro, né? Virou um... O celular. Tá difícil. Na rua, nos restaurantes, os casais, os filhos. Eu mesma, às vezes, me pego e falo, tô demais, meu Deus do céu. A gente tem que se policiar o tempo todo. Agora, Cacá, eu tô achando lindo a sua mensagem, porque no fim o que você tá me dizendo aqui é que é muito mais simples do que a gente imagina, né? Eu tenho a impressão que as pessoas acham que tem que fazer grandes transformações no ambiente de trabalho, na empresa, no modo de trabalhar. E tudo que você tá falando, assim, é muito simples. A gente não precisa tornar tão complexo, tão caro, talvez, né? Eu acho que é uma barreira isso, porque as pessoas colocam... Barreira. O ativismo delicado do Alan Kaplan, ele fala isso. A gente foi transformando até tecnologia social em commodity. Então, a gente foi tornando tudo muito e afastou da proximidade, da intimidade, da presença, da conexão, que são as coisas mais importantes, né? Até no processo de liderança, quando tu perguntou da escuta, como é que eu vou escutar se eu não estou presente? É isso. E quem que está presente hoje em dia, assim, de verdade? Para mim, a presença é o meu maior exercício de espiritualidade, assim, no sentido de... eu só consigo acessar minhas ferramentas. Eu falo, né, se eu tô no meu lugar. Né? Então, a minha caixinha de ferramentas, ela tá no meu pé. Então, se eu vou sentar lá no lugar da minha filha, no lugar da minha mãe, no lugar do meu chefe, no lugar de alguém, eu até sento e ando o caminho um pouco, mas eu não consigo acessar tudo que eu tenho. Então, quando eu tô presente, quando eu entro num espaço desse de aprendizagem, e todo mundo me pergunta, ferramenta, quer saber a metodologia, eu falo, essa qualidade interna minha é o que interfere dentro desse espaço. Sim, as minhas metodologias me ajudam, mas a minha presença... É só com ela que eu consigo escutar o que tu tá me dizendo. Eu acesso um campo de inteligência, isso aqui, sem ser nada místico, tá, gente? É pura ciência nisso aqui. E é uma inteligência coletiva, porque quando a gente tá junto, a gente fica mais inteligente, sim. Mas ele é simples. Tu vê, simples. E eu tento trazer essa simplicidade elegante mesmo. Eu tento nem usar nenhum recurso audiovisual, nada. Quase não uso. Né? Nos processos da arte de anfitriar, a gente fica 4 dias... tendo conversas significativas com líderes de grandes empresas que vêm do Brasil inteiro, 4 dias. É um retiro. É um retiro de conversas. E é incrível, a gente sai depois dos 4 dias e a gente vai... E é simples. É simples, isso que eu tô achando do seu trabalho. E eu tento trazer isso pra gente começar com coisas simples. Natal, por exemplo, a gente fez um jogo de cartinhas lá, de perguntas de conexão. E aí, a gente pegou e jogou o jogo com a minha família. Gente, foi assim, ó... Maravilhoso. Transformador. Porque minha mãe fez falas importantes, emocionadas. O meu cunhado fez uma declaração pra minha irmã. Teve umas tretinhas ali também, porque a minha irmã
trouxe uma coisa da infância. Minha mãe, como assim? Mas também faz parte, demos risada. E no final, meu tio falou... Que coisa bonita isso que você fez com a gente. E, tipo, não tinha muita coisa, eram as cartinhas. Eu levei e falei, vamos brincar. O brincar, gente, também falando, é uma ferramenta de conexão incrível. Ele ajuda a gente também a criar segurança psicológica, né? As crianças, elas nos ensinam muito isso. E a palhaçaria ensina, né? Que quando a gente brinca, a gente fica amigo. Então, eu trago muito brincar, eu levo muitos jogos para o processo de aprendizagem, porque eles dão conta de muita coisa que a fala não dá. Então, eu tento trazer o corpo para o processo de aprender, né? A gente está tão no mental, então... E simplificar mesmo, porque eu acredito mesmo no simples, nos aproxima de fazer pequenas transformações que começam dentro, né? Então, Total. uma prática que as pessoas poderiam perceber e começar agora é isso, né? Quando ela está numa conversa... O quanto ela tá ali mesmo, assim, quando ela tá escutando, sem estar preocupada com o que ela vai responder. Mas depois eu vou esquecer. Não, confia. Isso já é um treino, né? É um treino. Que as pessoas podem começar a fazer agora. Eu acho. É um convite, eu sempre falo que é um convite. E ver o que muda nas relações interpessoais, ser escutado, né? E tudo bem nem responder, às vezes, só escutar? Tem gente que me liga e fala assim, Cacá, eu queria te pedir uma ajuda e tal. Eu falo, você quer um conselho, você quer uma escuta? São coisas diferentes. Às vezes a pessoa só quer ser escutada, ela não quer. Não, eu quero uma opinião sua. Eu falo, então eu vou compartilhar da minha experiência, e não é um conselho, que eu também não acredito em conselho, porque eu acho que é uma visão limitada. Mas as pessoas me ligam e pedem uma escuta, ou eu ofereço uma escuta quando alguém... Eu não tenho nenhuma pretensão de nem responder e nem resolver pra você. Isso é muito importante. Que Meu alívio. Deus do céu. Principalmente como mãe, né? Como a gente acha que a gente tem que estar sempre resolvendo as coisas para eles e por eles. O líder também, né? O líder também. É uma liderança, né? Vamos falar com o líder que ele vai nos ajudar. Não, ele vai te ajudar a pensar melhor, vai responder. Esse é o papel do líder, né? Não é fazer nada. Que isso também tornou a liderança solitária, né? Totalmente. Tipo assim, tem que decidir sozinho. É uma carga muito grande carregar sozinho, né? Não, e eu escuto de lideranças assim, eu não tenho conseguido dormir, tem conflitos dentro da minha equipe que a pessoa se responsabiliza que não é dela, não tá na mão dela, não tá na alçada dela, se fulano teve uma... Se mistura muito, né? E aí, de novo, né, as empresas são feitas de relações. Então, é o entre dentro. Então, a gente tem espaço para tecer isso aqui, é um espaço de possibilidade, o devir, né, o vir a ser. Então, eu gosto de dar o espaço, só que a gente não dá, né? Não. Então, os programas todos fechados, tudo... Eu dou espaço. Então, as pessoas, elas até estranham. Nossa, passou tão rápido. E não é falta de assunto. E a gente também não tá tapando o tempo. A gente tá se relacionando com o tempo de um jeito diferente, que a gente chama que é o Kairos, né? Tem o Cronos, e que é o tempo ali, 10... E o tempo, o espírito do tempo. Tem uma coisa que... Tem um tempo pra coisa acontecer. Tem uma coisa que a tua mãe falou 20 anos e nunca entrou. E agora tu fala... Putz, agora eu entendo o que minha mãe falava. E talvez tem coisas que você nunca vai compreender, tem coisas que não vai entrar. Eu dei um programa de multiplicadores na segunda, e eu falei sobre design de experiência de aprendizagem, e eu dei uma tarefa para 2 grupos. Cada um entendeu uma coisa diferente. Eu achei incrível isso. Para eles foi ótimo. Eles lidam com educação, e eu falo assim, as pessoas... Foi o mesmo comando, eu já fiz isso... milhares de vezes. Nunca aconteceu isso desse jeito aqui, mas aquele grupo... Que interessante. Entendeu daquele jeito e foi super legal o que eles fizeram. Não era exatamente o que era pra... Mas eu gostei. E eu falei, gente, tudo que acontece dentro da sala de aula é material de escola. Então, assim, eu lido muito bem com os imprevistos, com o improviso, porque eu acho que só improvisa quem tem repertório. Quando tu abre esses espaços de não saber, de tu distribuir o poder da fala para alguém... Inclusive, pode estragar o teu negócio ali. Mas eu confio tanto no poder do grupo, né? Quando tu faz um bom convite, quando as pessoas sabem por que elas estão sendo convidadas, as pessoas certas estão na sala, são pessoas que podem te ajudar a movimentar. Tudo isso para a gente gerar uma aprendizagem significativa, como que eu cuido do ambiente, qual é o horário que eu estou fazendo, como que eu cuidei do espaço, como que eu me cuidei, como que eu entrei nessa sala, os meus rituais, como que eu me esvazio, sei lá, se eu faço uma oração, sei lá, se eu faço uma meditação, o que eu faço? Eu falo isso para as pessoas. Isso tudo conta para como as pessoas elas vão te escutar,
como elas vão se conectar contigo. Eu entro em salas que as pessoas nunca me viram. E eu preciso liderar. E elas precisam confiar, né? É bem difícil. Então, botar um mundo no mudo, às vezes, assim, no mundo do que te diz que tu não é capaz. E aí tu entra num círculo mágico mesmo ali, tu segue e vai. Aí eu saio do outro lado, assim, e eu falo, meu Deus, que delícia, que bom que eu pude tomar contato com essa ferramenta, com esse jeito de estar no mundo. E isso virar uma filosofia de vida, né? Outro dia um cara perguntou, mas como é que é o diálogo? Tu separa do teu trabalho? Não sei o que. Eu falei, não dá para separar. A arte de anfitriar, que é essa filosofia da minha vida, é isso. Eu tenho essa lente de ser uma anfitriã. E o anfitrião é muito mais do que um facilitador. O anfitrião, ele dá um passo para trás, assim. Ele confia nessa pessoa que está ali na frente, na capacidade dela de buscar suas próprias respostas, sabe? De se mover para aquilo que para ela faz sentido. E talvez ela só precise de uma companhia na travessia. É isso que eu me proponho. Eu sou parceira de travessia, barqueira. E aí a gente vai. Depois eu espero que ela vá sozinha. Porque se ela não for, talvez algo no meu trabalho não foi tão bem feito. Porque a gente educa para a liberdade. A gente educa para o pensamento decolonial. Eu quero que as pessoas pensem por si. Por favor. Por favor. Porque senão sai escravo. Repetindo tudo, sem pensar. Não tem sentido, não gera sentido. Não sente no corpo, não emociona, não conecta. Então fica... só mais vagando. Não chega do mesmo jeito que poderia chegar, sabe? De fazer essa transformação de arrepiar, de emocionar. Isso não se compra. Isso é da alma. Então, tu fala assim, arrepia aí. Não. Se emociona. Vamos chorar aí. Porque pra mim, eu adoro quando chora. Porque eu gostei que o pessoal... porque extravasou, saiu, né? De alguma confiou. forma. Soltou. Posso... Tem essa coisa que você falou do relaxar, né? O relaxar é soltar, né? É parar de reprimir, parar de tensionar. Cacá, minha última pergunta, porque eu tô achando assim, que você tem que estar tão inteira nisso tudo, senão não acontece, né? E tá inteira é tão difícil. E você é uma mulher de negócios. Você é sua empresa, você, né? Como que você faz? Como que você se cuida nesse backstage aí, para você estar tão aberta, tão inteira, tão presente nos seus trabalhos? Eu conheci a meditação há pouco tempo, assim, do jeito que ela veio para mim. Eu sempre tentei meditar, minha cabeça é muito caótica mesmo. É criativa, o tempo inteiro, criando coisas. E eu descobri um jeito de criar esses espaços de presença na meditação e na própria arte de anfitriar, porque é um treino, né? Isso e esporte, né? Então, eu preciso ir pro corpo, eu preciso me movimentar, eu não abro mão, assim, dos meus esportes, porque eu sinto que o corpo forte também, flexível também, reflete, né, na nossa mentalidade. E o autoconhecimento, assim, tem dias que eu falo, não vou. Eu tô mais seletiva, sim. Eu sinto que não é em todos os lugares que eu quero estar. Eu sempre fui muito esparramada. Então, tu tá em tudo. Esparramada é uma boa palavra. Tu tá em tudo. Onde eu vou, eu falei, não quero mais estar em tudo. Eu sou uns poucos e bons, assim. Então, esse aqui é um lugar que eu também escolhi estar, porque são poucos lugares que eu sinto assim, puxa, ali minha energia é querida. Aceita. Os lugares que eu não preciso fazer muita força. De novo, não tô buscando não fricção, porque são escolhas do meu bem-estar. Tem os outros lugares que eu, como adulta, preciso estar e tal, mas nesses lugares, eu acho que isso... Estar com a minha filha, estar na natureza, eu acho que são coisas que me energizam muito. E eu acho que é isso. Isso também é um aprendizado, né? A gente também precisa aprender. Precisa aprender. O que nutre, o que abastece. Eu acho que isso é um ganho, assim, pra estar no mundo. Saber exatamente... As coisas vão sair do controle. Você vai se decepcionar. Mas você saber onde se regular emocionalmente ou se corregular. E as comunidades, para mim, são esses lugares de nutrição. Então, a gente criou uma comunidade aqui em Floripa que adultos se juntam para brincar. Então, adultos brincantes. A gente chama de design social. Porque todo mundo faz design. Isso aqui tem design aqui. Tu faz design, né? Então, design é ser intencional. Então, eu também trago isso pra minha vida. Cuidar da minha casa, por exemplo. Às vezes, minha casa tá muito bagunçada. Eu percebo que eu tô muito irritada. Então, eu falo assim, não adianta nada disso aqui. Eu preciso vir aqui. E esse equilíbrio, né? Tela e... Nem sempre é possível. Mas, por exemplo, segunda e terça eu dei 2 treinamentos, 8 horas cada um, que eu não concordo. Mas foi enfim, tem projeto que você tem que entrar.
E aí, no final do dia, a pessoa falou, vamos conversar. Eu falei, não. Acabou. Não, acabou, vocês vão me ver amanhã. Uhum. Tipo assim, eu vou fechar o computador agora, eu estou zonza. E eu não quero mais olhar pra tela. E é esse o limite que você tem que dar. Aprender a se dar os seus limites. E saber o que pra você é bom. Não, gente, eu não gosto de sair à noite. Eu fico cansada. Eu passou das 10, o meu carisma vai lá embaixo. Eu já vi que tu também faz isso. Pega o seu livrinho. 10 pra mim é bem tarde. Sim, falei 10 aqui pra não parecer assim. Então, eu acordo cedo. Esse tempinho de acordar, não pegar no celular, eu tô fazendo esse exercício, tá? Nem sempre eu consigo. Porque, gente, que muda coisa. a vida. Mas assim, tô acordando 5 horas da manhã, coisa que eu não fazia. Porque tenho gostado desse tempo da manhã. Tem uns passarinhos muito fofinhos ali perto de casa, que eu nunca tinha parado pra escutar, que eu falo que é a meditação dos pássaros. Então, assim, eu tenho gostado disso. E aí, eu acho que saber dizer não, dar Proteger limites... isso, né? Ai, dar limite é uma benção. Meu Deus, nada como ter essa maturidade. Sabe, não querer ser amado por todo mundo. Isso. Também é uma armadilha da colaboração, da comunidade. Sim. E da liderança também. Então, assim, não vou agradar todo mundo. E aí, de novo, né? Eu perguntar pro corpo. Perguntar pro corpo. Perguntar pro corpo. Porque o corpo dá o comando, né? O corpo tá te dizendo, porque se ele já chegou no corpo, ele já passou por outros corpos, né? Então, E a minha intuição, assim, eu tô muito sinistra, gente. Socorro. Ai, mulheres. Demorei até pra... Mulheres. Assumir isso que eu tô dizendo agora, que podia ter preocupação de parecer arrogante, mas tenho percebido uma intimidade com a vida, assim, das coisas que eu saco. É um superpoder. Que eu capto, que eu leio, que eu já entendi 3 dias antes, já lá na frente aconteceu, falar que saco, eu não queria nem ter visto isso aqui, mas eu já tinha sacado. E até minha leitura de campo dentro de um espaço desse de aprendizagem. Eu tô vendo algumas coisas que ninguém tá vendo. Eu tô sentindo coisas além, isso me ajuda o meu grupo, ajuda os meus clientes. E ajuda você a seguir confiando, né? Isso é bom, porque daí eu entro nesse lugar, eu não tô presa nas ferramentas. Isso. A melhor ferramenta é você. Não tem um script, Não. né? É o que você falou aqui, não, a gente vai chegar lá... Tem um preparo. Tem. Mas não tem um script. O fluxo, ele é a dança, né? Então, tá aqui a dança. estrutura, mas a gente vai dançar. Porque o que mais interessa é o que tá... vivo e emergente. O processo de aprendizagem, a natureza é a grande mentora, mestre e medida, né? Então, assim, se nada na natureza dá o ano inteiro, eu tô olhando para os meus ciclos também. Eu tô na perimenopausa, então eu tenho percebido os desafios de estar nessa fase, tenho percebido os desafios de envelhecer e tô aprendendo a lidar com isso da melhor maneira possível. Ainda tenho os meus dramas. Mas é isso, de novo, autoconhecimento. E também, eu tenho 2 coisas sobre autoconhecimento. Primeiro, que ele é a chave. E segundo, gente que se conhece muito fica muito chata, no sentido que fica muito ensimesmada em si. Eu já me conheço, eu sou assim. Esse é um risco. Falei, cara, mas assim, em relação a quê? Porque pode ser que eu seja assim, mas sei lá, eu sentei na frente da Milena e a Milena me abriu campos de percepção. Acessou coisas em mim que eu só acesso quando eu tô relaxada. Então, eu fui num lugar que acessou coisas da minha natureza que eu nem conhecia e eu tô perdendo porque eu sou virginiana. Porque eu já sei como eu sou. Eu já sei que quando acontece isso, eu sou assim. Não! Então, eu fico nessa... Eu não gosto de nada ferro e fogo. Não. Eu acho que tudo depende. Lindo. E brincar com isso é uma delícia, né? Tu vai mais solto pras relações, tu vai mais... Tu é mais divertido, tu é mais interessante, tu é mais inovador, tu é mais leve. Então, eu acho que é isso. Eu sou bem brincalhona. Né, Cata? Cata disse que eu sou muito brincalhona. Linda. E acho que no meu trabalho também eu levo o brincar. E mesmo correndo o risco de parecer meio... Boba. Eu banco. Fofa e boba. Fofa e boba, gente. Vocês acham? Mas o brincar, quando as pessoas brincam... Nossa. É grandioso, né? É grandioso. O sorriso, é sair da seriedade, né? Nossa Senhora. Eu acho que a gente tinha que brincar mais mesmo, Brincar assim, mais. sabe? Pra aprender pra mais. Aprender mais. Tudo que a gente busca em processo de liderança, as crianças estão nos ensinando, né? Como é bom ter filho por isso, né? Como O que mais te ensinou na tua vida? Nossa Senhora. Minha grande experiência espiritual, inclusive, é a maternidade. Tomada de decisão. Eu falo que eu sou tipo a aeromoça, eu sirvo snacks.
Adorei. Cuido da segurança da aeronave e faço gestão de conflito. Muito bom. Aeromoça Aeromoça. perfeita. Esse episódio vai ter que chamar isso agora. Cacá Rinos, aeromoça. Aeromoça de relações. De relações. Obrigada, viu? Isso. Eu que agradeço a confiança. Foi uma delícia. Uma delícia. Não vi também. Seu trabalho é incrível, não no sentido de nossa, pela simplicidade e por ser simples, pela condição de se sustentar. Isso que eu achei mais incrível de te ouvir. Todo mundo é capaz de ter acesso a isso e de realizar. Você não vende coisas inalcançáveis e muito complexas. Muito humano, adorei. Parabéns. Obrigada. Que seja grande e eterno. Obrigada. Quem sabe a Catarina não dê continuidade. Quem sabe, né? Escrevi até um livro para ela que chama A Pequena Anfitriã. Aí! Uhum. Adorei. E isso que você falou, que é algo que as pessoas me dizem, que admiram a minha consistência. Que é isso que fez eu chegar aqui e ver o quão simples era. Então, mas foi algo que eu vim fazendo há muito tempo. Então, aquilo que você faz com simplicidade, mas que você faz com consistência, e você vê os efeitos disso, que você banca, que você tem que bancar isso aqui. Puxa, então eu acho que é, de novo, a gente acessar a inteligência temporal da natureza, aprender com ela e dar tempo para as coisas. Confiar que aquilo que você faz com coerência, amor, né? Porque o amor aqui no sentido... Qualquer coisa que você faça com amor já não é mais qualquer coisa, né? Então, isso tá no meu trabalho. Eu entro nesses espaços com um amor gigante pelas pessoas. Eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito nas relações. Eu acredito muito nessa capacidade que a gente tem de emocionar, de conectar corações. No fim das contas, quando eu passo por esses processos, por mais complexos que sejam, o que fica... Vale, né? Vale tudo. E o que fica é do humano, o que fica é da emoção. Nada, ninguém vem me falar assim, Cacá, isso aqui que você falou, isso aqui é de planejamento. Cara, eu me emocionei muito escutando a história da Milena. Nossa, eu fiquei emocionada quando o Rafael me contou da mãe. Não sei. Então, no fim das contas, é sobre as nossas histórias, como a gente pode tocar os corações e a nossa capacidade de improviso, sabe? Como a gente termina o nosso final do dia. Eu acho que isso, no fim, que vale. Então, também me agradeço por querer escutar a minha história, né, dentro desse canal, que eu sou super admiradora. Já sei que muitas mulheres incríveis também passaram aqui. Espero poder apoiar essas mulheres também que estão com vocês. E de coração, que a minha filha também possa se inspirar e ver onde a mãe dela já chegou. Ou quando a gente pega o microfone e a gente tem a capacidade de amplificar a nossa voz, também é poder. Então, eu já fugi muito do microfone. Hoje em dia eu falo, eu não sei o que eu vou falar, mas eu vou falar do meu coração. Abraça então, o microfone. Disse alguma coisa, troquei letra aqui, às vezes eu fico meio disléxica, mas falei do meu coração mais puro e eu acho que isso também é algo especial meu, assim, eu acho que isso toca. É de verdade, dá pra ver, isso que importa. Então, muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Adorei. Obrigada. Obrigada, Amore, também por estar aqui comigo. Ai, Catarina, que bom que você veio.